com essa variedade, o que temos nessa variedade? Muito bem colocado e importante vocês estarem entendendo sobre isso. Por quê? As ondas sonoras vão se espalhar pelo ambiente para não incomodar as outras pessoas e também ter um profissionalismo qualificado para você estar naquele ambiente e só pensar em música sem se preocupar com barulho, sem preocupar com os vazamentos das ondas sonoras. Então você já vai ficar mais tranquilo, já vai ficar mais calmo, então você já pode fazer um pouquinho mais de barulho em seu ambiente. Então por que eu falo que é bem complicado em relação à pesquisa? Não sei se você já pesquisou, mas se não pesquisou, temos o difusores. E temos um difusores que ele é um triângulo desse que ele serve para colocar aqui nesse canto, como eu já falei para vocês, certo? E ele é o que ocorre muitas vezes para perigo da diversas construções civil, é esses cantos ficarem frágeis. Esses cantos eles armazenam muita onda sonora, tá certo? Aí eu vou falar para você o porquê que armazena muita onda sonora. Se você for ver as ondas sonoras saindo de uma caixa, a partir desse momento aqui que eu tenho uma caixa, a partir desse momento que eu tenho uma caixa aqui nesse local, certo? Então geralmente temos duas caixas no ambiente sonoro. E eu simplesmente com a caixa ela para frente, normalmente ela tem alguns lados sonoros que vai se espalhando, certo? Então vai criando um direcionamento às ondas sonoras. Então, como vocês podem ver, somente em uma caixa esses ângulos bateram muito mais nos cantos. Como vocês podem ver, olha o direcionamento que os ângulos fizeram aqui nesse ambiente. Você simplesmente sentado em sua poltrona aqui, olha só o percurso que foi feito desde o início da música até o final e o perigo para a coluna. Sendo assim, afetou a coluna, afetou toda a estrutura lateral, frontal e até a parte de trás de uma parede. Sendo assim, muito importante fazer o que chamamos de deixar o solo mais resistente, de forma que no solo e nos cantos o direcionamento afetou bastante, certo? Então, por dentro, quando você coloca os difusores, tem que saber qual difusor que vocês vão colocar em seu ambiente acústico. Por isso que eu estou falando para vocês. Esses ângulos que eles vão fazer, vão vir aqui, tá certo? Bateu aqui, ele vai voltar, ele vai fazer o percurso. Olha só aonde ele veio
parar quase chegando aqui nesse canto, ou seja, a onda sonora já foi lá no canto e já está quase alcançando esse canto, somente uma onda sonora e a onda sonora do grave, certo? Aqui é mais utilizado os claps, as famosas palmas. Então aqui nesse local, olha só o que acontece com o clap. Chegou até a parede, certo? Voltou até a parede, enquanto isso o grave já afetou o canto. Então o clap ele já afeta um lado, já afeta o outro lado, sendo assim até voltar aos ouvidos. Olha só o percurso que vai até voltar a seus ouvidos. Isso só na direção do clap. Então é mais ou menos aqui, certo? E vai voltar para os ouvidos. Tá vendo? E vai passar aqui por trás dos seus ouvidos e vai voltar novamente pela parede até bater em um refletor, até ir para um de seus ouvidos na cadeira, que é o ouvido aqui esquerdo, tá certo? Só que ele vai passar e ainda vai continuar fazendo a movimentação até diminuir a sua força. Sonoricamente falando, diminuindo a força, já não vai ser mais afetada a parede, tá certo? Então olha só, e aí voltou aos ouvidos, voltou ao lado direito, mas não parou por aí e continuou o seu percurso. E assim sucessivamente até chegar ao fim da onda sonora que esse clap veio a terminar. Então, com uma variedade de claps, graves, kicks, para pessoas que usam bastante cornetas, subwoofer, então é uma mistura das vozes, então cada coisa vai para um ambiente. A voz ela já é um pouquinho mais em ondas e para frente, certo? Ela já vem aqui nessa da parte da frente. Muito utilizado o tweet a corneta para dar mais ênfase à produção. Então vai ir e voltar repetidas vezes, e para quem é produtor e sempre está com os ouvidos muito bons e preparados para isso, vai entender a preocupação de muitos construtores por aí em relação a fazer um home studio. Sendo assim, nunca se deva construir
um home studio sem antes primeiro preparar a estrutura, depois preparar o solo, preparar as colunas e preparar a base e assim então começar os muros e fechar as paredes e dando continuidade ao teto. O teto também não passa despercebido porque o teto também ele faz com que a voz ondas sonoras então bate no teto variadas e variadas vezes em ondas sonoras subindo e descendo em forma de curvas. Sendo assim, essa vermelha em forma de curva, mais ou menos assim, colocar forma de curva, vou apagar aqui, deixa eu voltar, uma forma de curva, vou colocar um pouquinho mais em desenho aqui para vocês entenderem melhor esse detalhe. Ela vai mais, então é variados os tons de vozes que você simplesmente com um A simplesmente vindo em cima e para baixo e diminuindo. Pronto, isso já foi um simples A. Aí se você já começa a fazer, que nem algumas pessoas já começam a fazer algum melisma ou outros tipos de tons, como um exemplo, uma voz grave, já afeta os cantos. Então é bem complicado uma pessoa ficar... Então isso é um exemplo prático e fácil que vocês, já vão entender que para ser mais simples e se adequar, comece a fazer isso que vai dar mais certo para ser profissionalmente reconhecido no mercado de trabalho pelo estúdio, certo? Então, finalizando com um tratamento acústico interno, primeiro certifique-se aonde você vai se assentar, certo? Certifique-se na onde você vai se assentar. Se você vai se assentar aqui igualmente assim em um quadrado e simplesmente ficar assentado assim, sem nenhum problema com a estrutura, simplesmente já pode colocar os painéis difusores nos cantos, todos em triângulo, tá certo? Painéis difusores em triângulo, aqui também em triângulo. Aqui você já pode colocar aqui um painel difusor quadrado, coloca aqui outro painel difusor quadrado, certo? Outro painel difusor quadrado, tá certo? Coloca aqui também, beleza? Colocou aqui também, coloca outra aqui também, certo? Para refletir, coloca outra aqui. Aí você já tem uma maior qualidade nos retornos. Nos cantos, você já coloca triângulo desse, certo? É só virar aqui e como vocês vão entender. Deixa eu tirar esse daqui, mas é igual a esse daqui que vai ficar nos cantos. Então vai ser igual aquele cinza ali, vai ficar nos cantos um triângulo bem fácil de vocês aprenderem na prática a fazer um tratamento acústico, certo? Então vai vir um aqui, vai vir um aqui e outro aqui. Caso seu grave saia diretamente da caixa e vai para os cantos, você já vai ver que vai ter uma máxima qualidade de retorno sonoro,
Sendo assim, você já vai estar com o home office quase completo.